Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias. Vamos ler o capítulo 11, do primeiro verso ao verso de número 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles recusam-se a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo. De modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quantos papais e mamães nós temos aqui hoje? Levantem a mão. Absoluta maioria. Você que é pai, você que é mãe, tem uma vantagem a mais em relação a mim, por exemplo, que não tenho filhos, ou em relação a um jovem, por exemplo, que nem casado é, na compreensão da profundidade desse texto. Porque esse texto é um desabafo de pai. Esse texto é o derramar do coração de um pai que está com o peito apertado em razão de seus filhos. A angústia de um pai, a angústia de uma mãe que vê seu filho trilhando o caminho errado, que vê seu filho fazendo escolhas perigosas, que sente seu filho sob ameaça, é alguma coisa que só pai, só mãe entendem. E esse texto é a expressão de uma angústia, do Deus que se angustia por causa de seus filhos. Na filosofia grega, abrindo um parênteses aqui, presumia-se que uma das principais características da divindade deveria ser uma espécie de impassividade, de imobilidade emocional, porque os gregos entendiam que um ser para ser divino não poderia ser afetado por ninguém, de modo que ser Deus significa não ter que responder a qualquer estímulo externo, senão aqueles da sua própria divindade. Então, por exemplo, Aristóteles chamou Deus de o motor imóvel. Em outras palavras, aquele que move tudo, mas que não é movido por nada. Para os gregos, um Deus não se emociona, não sofre, não se compadece, porque é divino e não participa das realidades oscilantes da vida humana. Mas não é esse o caso do Deus de Israel. O Deus de Israel é um apaixonado.
As suas emoções ficam à flor da pele. Ele se ira, como o nosso texto diz, embora ele deixe claro: sou Deus e não homem. A sua divindade não está localizada na sua imobilidade, mas exatamente no seu interesse irrestrito pela vida humana. Ele a criou e o objeto da sua criação não é objeto da sua indiferença, mas objeto do seu grande amor. Deus é amor. Há alguns anos eu lia um livro do teólogo alemão Jürgen Moltmann, e eu sempre o chamo de teólogo alemão porque é feio falar pastor alemão, né? Em que ele tratava alguma coisa a respeito da ira de Deus. E ele dizia o seguinte: a ira de Deus é o seu amor ferido. O raciocínio era mais ou menos o seguinte: se alguém afronta você, se alguém lança dedo em riste contra o seu rosto, se alguém desacata você, desqualifica você de alguma forma, você tem duas opções básicas: ser indiferente a essa pessoa, ela ainda há de pagar o preço do que ela está fazendo, o mundo vai ensiná-la, o problema é dela, ou irar-se, ficar indignado. Isso não está certo. Eu e essa pessoa não podemos viver essa relação nesse nível. E para você se indignar, a base desse sentimento tem que ser o amor. Porque o amor é a fonte da percepção de que o relacionamento podia ser outro, de outro jeito, de outra forma, com outras bases. A ira é o amor de Deus ferido. Palavras de Moltmann. Porque Deus é amor, ele se ira. Porque só quem não ama consegue ficar indiferente. O Deus grego é imóvel porque ele não é amor. Ele é só sobrenatureza, ele é só eternidade, ele é só espírito. O Deus de Israel se ira e é apaixonado porque a sua essência é amor. E porque ele ama, ele sofre, porque todo amor sofre. Esses dias eu vi uma charge engraçadíssima. Um jovem perguntava para o outro: você já fez alguma loucura por amor? E o outro respondeu: mas amar já não é loucura suficiente. Porque o amor é uma opção pelo sofrimento. Tudo que diz respeito à vida da outra pessoa diz respeito a você. Se ela sofre, você sofre. Se ela se distancia, você sente. Se ela te diz não, você chora. E não há ambiente onde a vivência do amor seja tão absoluta como o ambiente da relação entre um pai e um filho, uma mãe e um filho. Por isso pais e mães se angustiam. Por isso pais e mães sofrem. E Deus é pai. Deus é o seu pai. Ele ama você com um amor imensurável. Ele deu Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Pode haver maior prova de amor do que dar a vida. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 8, escreve: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto que nós lemos é um reflexo do amor de Deus. É o amor de Deus sendo derramado diante da nossa vista, em função dos nossos caminhos, das nossas escolhas equivocados. Esse texto fala de como Deus nos quer para si. E esse texto tem 4 partes, 4 princípios, 4 ideias que eu queria rapidamente compartilhar com você. Primeira é que Deus é Pai, o seu amor é grande e a essência do nosso relacionamento com Ele é graça. Porque é assim que esse texto começa, com Deus falando de Israel como aquele filho que foi criado desde o nascimento, com amor, carinho, de forma gratuita, sem que pudesse retribuir em nada. Quem é pai, quem é mãe já viveu esse momento. Desde o ventre, o amor já está estabelecido e é de graça. A criança não fez nada para merecer esse amor.
Muito pelo contrário, ela faz de tudo para não merecer. Ela deixa você, mãe, com enjoo, deixa o seu corpo esquisito, deixa você com dores, deixa o bolso do papai mais vazio, gasta uma fralda que você diz, meu Deus, preciso ficar sócio da fábrica de fralda. É de graça. Não fala, não responde, às vezes só dorme, mas recebe todo o seu amor. Veja Deus falando de Israel como essa criança nascida num ambiente de absoluto amor e carinho. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito eu chamei meu filho. Olha o versículo de número 3. Eu o ensinei a andar, tomando nos braços. Versículo 4, eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, linguagem paterna. Pus rodinhas na sua bicicleta. Fui à escola com ele no primeiro dia. Protegi-o quando ele estava ameaçado. Levei no hospital de noite quando estava doente. Vendi o carro para pagar um tratamento médico com o que havia de melhor. Você que já fez algo por amor sabe o quanto o amor é sacrificial. Deus está dizendo aqui, eu amei meu filho gratuitamente. Ele não tinha como me corresponder, mas eu o amei. Fiz tudo por ele. Tirei-o do Egito, dei-o à luz, ensinei-o a andar, conduzi-o em caminhos favoráveis, abençoei-o, presenteei-o de todas as formas possíveis. Deus é amor e o seu amor se revela nas nossas vidas de forma graciosa. A graça de Deus é a razão de nós estarmos aqui hoje. Mas aí vem a segunda parte, o segundo princípio ou ideia desse texto, que é o fato da gente não saber lidar com graça, com amor, e rapidamente entrar em conflito com essa ideia, porque é assim na vida dos nossos filhos. Chega uma altura do campeonato, os nossos filhos se voltam contra nós. Isso está na natureza deles. Eles se rebelam, eles desobedecem. Eles agridem, eles dizem, você não é mais minha mãe. Eu te odeio. Pai, me deixa aqui na esquina. Não, filho, eu te deixo na porta. Pelo amor de Deus. Me deixa aqui na esquina. Então dá um beijo no papai. Que beijo, pai? Sai pra lá. Se apaixona por um traste. E aí você intercepta o MSN, a ligação, sua menina que você pegou bebezinha no colo, igual essas que nós recebemos hoje. Ela tá dizendo pra um canalha, você é tudo pra mim. E quando você ouve isso, você é tudo para mim, significa que você, papai, não significa mais nada. Leia um texto do Rubem Braga sobre isso. A relação entre um pai e uma filha. Onde ele fala do drama que é um dia você ver um outro homem levando sua filha embora. E eu tenho dado esse texto de presente para todos os homens que têm filhas mulheres, só porque eu não tenho nenhum respeito por ninguém. Está na natureza da gente um tipo de desejo de autonomia. Há um momento na vida, Freud descreve isso de forma magistral, em que as crianças, adolescentes começam a entender a sua identidade a partir do confronto com a identidade de seus pais. É como se o menino só fosse ser homem se desafiasse o seu pai, a menina só fosse ser mulher se desafiasse sua mãe. É como se o macho em crescimento tivesse que vencer o macho dominante para ser macho no grupo. E é um orgulho à flor da pele, o eu absolutizado. Conceito de família perde espaço para o conceito de indivíduo. E aquela criança tão linda que você criou, agora é um adolescente esquisito, comprido, com o pé fora de lugar e bocudo, respondão. Pastor, como é que você sabe se você não tem filho? Eu fiz tudo isso. É um desejo de independência, um desejo de ser dono do próprio nariz. Um desejo de cuidar da própria vida, estar no controle. Isso está conosco desde sempre.
e esteve em Israel. Israel não suportou a graça, não aguentou o amor, percebeu em Deus um ser a ser desafiado, um desejo de autonomia, um desejo de independência. Quanto mais eu chamava, verso 2, mais eles se afastavam de mim. Pais que, por alguma razão, viveram um drama mais profundo, fora do limiar comum da vida, em relação aos filhos, sabem o que é você querer se aproximar e ele fica cada vez mais longe. Ofereceram sacrifícios aos Baalins, queimaram incenso, foram atrás de outros deuses. Sabe aquela coisa do pai do meu amigo é melhor que o meu? A mãe do meu amigo é mais legal que a minha. Israel se comportando como uma criança mimada, orgulhosa, rebelde, desobediente. Com essa necessidade de dizer não para aquele que só tratou Israel com tanto amor e bondade. Aqui nós estamos tocando no cerne de toda a nossa dificuldade religiosa, porque aqui nós estamos falando de como a graça de Deus é um problema para nós e não uma solução, porque a graça de Deus significa que eu não sou digno, merecedor desse amor com que Ele me ama, e eu não gosto disso. Eu quero ser o dono da minha vida, eu quero ser o Senhor da minha história, eu quero ser digno daquilo que eu recebo, eu quero fazer por merecer. Aqui nós estamos diante do grande conflito entre a fé na graça e a religião meritória, que é a grande questão religiosa do mundo. Alguém já disse que há dois tipos de religião apenas: a da graça e a do mérito. A da graça é a fé em Jesus e a do mérito é todo o resto. Porque em toda proposta religiosa você tem esse sistema estabelecido. Você faz o que precisa ser feito e recebe o que precisa receber. É um círculo que se fecha. Otto Maduro definiu a religião dessa maneira, como um sistema de crenças e práticas que visam atender às demandas do divino, a fim de que o divino atenda às demandas do humano. Entendeu? Um sistema de crenças e práticas que visam atender às demandas do divino para que o divino atenda às demandas do humano. Isso é religião. Eu dou, Deus me dá. Eu ofereço, Deus me devolve. Se eu quero alguma coisa, eu pago um preço. Se eu quero ser abençoado, eu dou uma oferta. Se eu quero uma cura, eu faço determinada campanha. Se eu preciso de uma solução, eu faço uma promessa de que se essa solução vier, eu vou cumprir determinado programa para corresponder ao que eu recebi. Por quê? Porque aí a gente entra nesse jogo como igual. Deus é Deus, mas eu também fiz por merecer. Deus me atendeu, mas veja, eu procurei, eu fui até o fim, eu dei conta do recado, em nada eu falhei. É como aquele fariseu que entra na sinagoga, na parábola de Jesus, e diz: Senhor, eu te dou graças porque eu sou uma pessoa que faz tudo certo. E é por isso que o Senhor me abençoa tanto. É uma relação de igual para igual. O que o seu filho quer é relação de igual para igual. Nunca esqueço o dia que eu chamei meu pai pelo nome, eu apanhei. Cheguei em casa, moleque, 12 anos, falei: e aí, Dorival? Pô, Dorival Escambau, senta aqui agora, e tomei uma chibatada. Que Dorival? Mas eu tinha desejo de igualdade. Ih, pastor, meu filho já me chama até de mané. Ok, cada um sabe sua vida e seus problemas. Mas meu pai sempre fazia questão de deixar claro que ele era meu pai, não era meu coleguinha, não era meu amigo da escola, não era meu irmãozinho. Eu tenho um desejo de igualdade. Jean-Paul Sartre diz que o homem é, no fundo, vontade de ser Deus. Qual foi o pecado de Eva? Ela está lá diante do fruto, olhando. Eu imagino que Eva olhava aquele fruto quase que diariamente. Porque não é a serpente que vai buscá-la. A serpente simplesmente vem falar com ela porque ela já está ali. Ela está contemplando o fruto. Razão pela qual eu tive uma revelação uma vez de que o fruto tinha forma de sapato. Porque ela está lá encantada. E a serpente diz: pega. Ela diz: não, não posso. Se eu pegar, eu morro. A serpente diz: não. Deus sabe que o dia que você pegar, você vai ser igual a Ele. E aí ela vai lá e pega. Porque ela vai ser igual a Ele. A religião de mérito é uma tentativa de equilibrar a balança.
A religião de mérito é uma tentativa de dizer, Deus faz, mas eu também faço. A religião de mérito é uma tentativa de se sentir bem. E a graça é incômoda, porque a graça diz, ainda que você não mereça, eu faço. Porque eu sou Deus e não homem. O ser humano lida mal com a graça. Ele prefere a culpa ao descanso que a graça dá. Por isso Israel foi atrás dos Baalins, por isso Israel foi atrás dos ídolos esculpidos. Por quê? Porque os Baalins e os ídolos aceitam sacrifícios. Os Baalins e os ídolos são o símbolo da religião de mérito. Eles não estabelecem relacionamento pessoal, eles oferecem relacionamento burocrático. Você me apresenta seu pedido, eu te dou a sua resposta, você me dá a sua contrapartida e não nos vemos mais até que você tenha outra necessidade. Mas o amor de Deus nos constrange. Paulo disse isso, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos. O ser humano não tem muita disposição para isso. E aí vem a terceira questão do texto, a terceira parte, a terceira ideia, que é o fato de o ser humano pagar preços muito altos por causa dessa recusa. Versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito e a Assíria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá. Olha o versículo 7, que tristeza. O versículo 7 chega a ser deprimente. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Decidido, não é uma questão circunstancial, é uma questão de coração, está decidido. O problema da graça é que a graça respeita as decisões. Graça, para ser graça, não pode se impor, você tem que ter liberdade para dizer não, senão não é de graça, é imposição. Graça não significa apenas que eu não tenho que pagar. Graça significa também que eu posso não querer. E a graça significa que eu posso dizer não para Deus. Há algum tempo eu escrevi um texto que me trouxe alguns questionamentos, mas onde eu defendo a tese de que o inferno é uma prova de amor. Aí alguém diz, pastor, mas como que o inferno pode ser uma prova de amor? O inferno é lugar de tortura, de sofrimento. Não. O inferno não é lugar disso, isso é consequência. O inferno é lugar de não luz, de não vida, de não amor, porque o inferno é o lugar onde você não tem o que tem Deus. O inferno não é um lugar geográfico, é um lugar existencial, significa ausência total daquilo que é céu. Então por que ele existe? Porque só é graça se você puder recusar, e se você quer recusar, tem que ter um lugar para você ir, já que o Espírito permanece. Tem que ter um lugar para você ir. Se eu não quero morar com meu pai, tem que morar em algum lugar. E o inferno é Deus, amor, dizendo, eu não vou obrigar você a estar comigo, porque eu não acho que seja por aí. Você tem toda a liberdade de escolher ir pro... Só que aí a escolha, ela traz consequências, porque a escolha do estar longe de Deus significa estar onde Deus não está. E onde Deus não está, não tem luz, não tem vida, não tem amor, não tem paz, porque tudo isso é Ele e não coisas. Por isso que quem não tem Deus não tem paz, porque a paz não é um produto, a paz é uma relação. Israel estava decidido a se afastar. E a graça permite o afastamento, só que ela não retira as consequências. Porque toda retirada de consequências é uma imposição de novo. Se eu digo para o meu filho, não põe a mão na tomada, porque a graça quer o bem do filho, e eu sei que se ele puser a mão na tomada, ele vai tomar um choque, isso não será bom para ele. Então eu digo não, a proibição não é uma imposição da minha vontade sobre a sua, a proibição é uma percepção antecipada de que aquilo vai te fazer mal. Aí eu digo não ponha, aí a criança desobedientemente vai lá e põe a mão, mas aí eu desligo a energia. Então por que eu dei a proibição e não desliguei logo a energia? Eu digo, não mexa com a faca. Mas aí como ela vai mexer mesmo, eu troco a faca por faca de borracha, de plástico, macio, espuma. E não tem mais faca em casa, só tem espuma por todo lado. Eu não estou educando mais meu filho. Graça significa que as consequências são obrigatórias, porque escolhas geram resultados, consequências. E aqui, Deus está falando sobre a inevitabilidade das consequências que Israel está escolhendo para si. Como são inevitáveis as consequências
das ações que o seu filho tomou e que você não pode mais retirar, porque elas não dão mais essa permissão. E aí o pai sofre pelo filho, porque ele queria tanto que o filho não fosse por esse caminho, mas o filho foi. E agora para voltar é tão complicado. Mas a quarta questão do texto é que tem volta. A quarta parte é que a graça sempre triunfa sobre os nossos descaminhos. Por quê? Porque graça significa que Deus não desiste. Reflita comigo, o que é desistir? Desistir não é finalmente se render às informações que vêm da outra parte. Por exemplo, você lá está apaixonado pela moça. E aí você vai até o trabalho dela e diz, olha, eu estou aqui porque eu tenho reparado você. Não leve a sério o que eu estou dizendo, porque eu era péssimo nisso, ok? Mas você vai lá e diz, a Cris casou comigo mais por dó do que pelas minhas excelentes cantadas. E eu queria convidar você para sair. A mulher diz assim, não quero não, eu tenho compromisso hoje. Aí no dia seguinte você manda uma rosa. Posso telefonar para você? Aí ela pega a rosa e não te responde, não te dá o telefone. Aí você vai um dia na casa dela e ela não quer atender. Aí chega uma hora que ela é tão resistente que você diz assim, para mim chega. Eu não quero mais, eu tenho que me dar algum valor também. Acho que os dois têm que querer, senão eu não posso querer por nós dois. Desistir significa que uma hora eu percebi que o outro não vai mudar. Mas graça significa que Deus não desiste porque Ele não depende do que a gente passa para Ele de resposta. Ele já decidiu que não vai desistir de nós. Então ele começa a dizer a partir do versículo 8, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros? Como posso tratá-lo como tratei a Dimá? Aqui a escolha de Israel está sendo evidenciada. Você é meu filho, não tem mérito, não tem nada que você possa fazer para pagar isso. É graça mesmo. Eu trato você desse jeito porque te escolhi. O meu coração está enternecido. Olha que linguagem, é Deus falando. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei minha ira. Versículo 10, eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo, desde o ocidente. Virão, e eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Deus não desiste. Graça significa que por mais resistente que você seja, Deus vai amar você até o fim. Graça significa que você sempre poderá voltar. Não importa o que você tenha feito ou quanto você tenha se afastado. Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, definiu da seguinte maneira: graça significa que não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, como também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele me ama e ponto final. Deus não vai desistir de você, meu irmão. Não deixe a culpa entrar. Não entre na linha da religião de mérito. Não se constranja com essa graça. Aceite-a, receba pela fé com alegria, porque Deus não vai desistir de você. Ponto final. Você pode até desistir. Você pode decidir, como o verso 7 diz, desviar-se dele. Mas você sempre será amado. E ele sempre quererá ter você por perto. Essa é uma palavra contra o orgulho, porque o orgulho é só uma bobagem, não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário, só impõe sobre nós consequências trágicas. É uma palavra contra a culpa, que também é outra bobagem, não serve para nada, só serve para nos distanciar mais de Deus em função da vergonha, da baixa autoestima. E essa também é uma palavra contra o esforço para seguir a Deus. Porque o esforço que precisava ser feito já foi feito por Jesus naquela cruz. O que você precisa fazer é render-se. Não é esforçar-se, mas é render-se. O esforçado é o soldado na trincheira, ainda que haja um exército inteiro cercando-o e ele está sozinho, ele ainda mantém a sua arma em mãos e atira assim que alguém tenta se aproximar. Esse é o esforçado. O rendido é aquele que diz, eu me entrego. Nenhum esforço meu tem qualquer valor nessa situação. Então, façam de mim o que vocês quiserem, eu não vou lutar mais. A graça pede rendição.
Deus, eu tentei me fazer a vida inteira. Agora eu desisto, quero ser feito por ti. O Senhor vai rugir como leão e eu vou vir como teu filhote, de toda parte, me rendendo ao teu poder. Deixe Deus quebrar seu orgulho, meu irmão. Deixe Deus tirar sua culpa. Deixe Deus tomar a sua vida. Renda-se em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos, e que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.